Mediunidade de transporte. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabia que existe esse tipo de mediunidade? Como que ela é? Como que ela funciona? Onde ocorre? Será que existe no Brasil um médium de transporte? Será que existem casos no Brasil que já aconteceu isso? O que diz a Umbanda e o Espiritismo sobre esse tipo de mediunidade? As experiências de Chico Xavier com esse tipo de mediunidade. Esta é uma das mais raras e difíceis mediunidades que existem no mundo. E você vai saber de tudo isso sobre ela nesse vídeo de hoje. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a assistir esse vídeo até o final, a entrar aqui no Diário da Vida e conhecer esse canal que é feito para você. Conheça as playlists diferentes que nós temos por aqui. Tem tema para todos os gostos. E com certeza você vai encontrar algo que você gosta, que você sinta afinidade. E se isso não acontecer, deixa aqui nos comentários a sua sugestão de conteúdo para o próximo vídeo. O que você gostaria de encontrar por aqui. E uma das várias playlists que nós temos por aqui é sobre os tipos de mediunidade que existem, suas características, suas histórias, como que elas acontecem e outras coisas relacionadas à mediunidade também tem nessa playlist, que é para lá que vai esse vídeo de hoje, falando sobre mais um outro tipo de mediunidade que existe, que você pode saber tudo sobre a mediunidade de transporte a título de curiosidade mesmo, porque ela é muito difícil, muito rara de existir, mas já teve casos no Brasil. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Me acompanha até o final e já vai deixando o seu comentário. E afinal, o que é essa mediunidade de transporte? Na visão espírita, ela refere-se à capacidade de um médium, por meio de sua conexão com o mundo espiritual, mover objetos físicos ou até mesmo entidades espirituais, espíritos de um lugar para o outro. O médium pode encaminhar espíritos perdidos para o devido auxílio. Essa capacidade é considerada um tipo de mediunidade de efeito físico, assim como a levitação ou a produção de sons inexplicáveis. Pode ocorrer com objetos, como no caso de transporte de flores, frutos, ou até mesmo com objetos maiores, ou com pessoas, onde o médium pode, então, se deslocar de um lugar para o outro. O médium tem a capacidade de se desmaterializar em um lugar e reaparece em outro, com o auxílio de espíritos. Allan Kardec estudou esse fenômeno e o classificou como uma variedade de manifestação física, ressaltando a sua possibilidade de imitação e a necessidade de discernimento. Ela é tida como um fenômeno muito raro. Necessita da presença de um médium dotado de um grau muito alto, das faculdades mediúnicas da expansão e da penetrabilidade. Esses fenômenos são mais difíceis ainda de serem vistos em público, onde quase sempre se encontram vibrações refratárias, que paralisam os esforços dos espíritos, e assim influenciando também a ação do médium. Esse tipo de mediunidade ela pode ocorrer de diversas formas. Como eu já falei, desde o simples deslocamento de objetos até mesmo de pessoas. Em alguns casos, o médium pode sentir a presença da entidade sendo transportada ou até mesmo ver objetos se movendo. Os espíritos desmaterializam o médium e o transportam através de uma energia espiritual, rematerializando-o em um outro local. E isso exige uma alta energia espiritual e a colaboração de espíritos evoluídos. O médium geralmente entra em transe profundo durante o transporte.
E embora seja um tema abordado no espiritismo, esse tipo de mediunidade é menos comum em centros espíritas atualmente e pode ocorrer mais frequentemente em contextos restritos e particulares, como em terreiros de Umbanda, onde pode ser chamada de descarrego ou transporte espiritual. E então, o médium de transporte é uma pessoa com uma constituição físico-espiritual diferente. Na Umbanda, é aquele que cederá a sua mediunidade para transportar espíritos obsessores, desarmonizados e que não conseguem se desligar do plano físico, fazendo uma certa perturbação de ordem espiritual e material. Este vai passar por um processo de aprendizado e saberá utilizar da melhor maneira possível a sua mediunidade, sem que esta lhe traga prejuízos em sua vida cotidiana ou à sua saúde. Alguns espíritos precisam se nutrir da energia da vida, que é chamada em algumas crenças de duplo etéreo, para lembrar de como que era na matéria. Outros, por maldade ou por vingança. Seja qual for o caso, o espírito em desequilíbrio acaba se esquecendo de certas particularidades da vida material. Nesses casos, quando alguns procedimentos falharam, é que aí entra o médium de transporte. O médium cederá o seu instrumento mediúnico para que um espírito desequilibrado possa incorporar ou tomar um choque anímico, ou seja, ele sentirá as dificuldades da matéria. E em alguns casos, isto é o suficiente para colocar determinado espírito nos trilhos novamente. Vale lembrar que não são todos os médiuns que possuem a faculdade de trabalho como um médium de transporte. Na Umbanda, este médium ele pode trabalhar em situações como a remoção de energias negativas, que eles chamam de descarrego, ou a incorporação de entidades de outros médiuns que necessitam de auxílio. A mediunidade de transporte pode envolver a incorporação de entidades espirituais, de outros médiuns que não podem se manifestar naquele momento. O transporte também pode ser associado ao descarrego, onde espíritos obsessores ou energias negativas são removidas do ambiente ou da pessoa. Então, assim é como ela funciona na Umbanda. Já no Espiritismo, a mediunidade de transporte já é outra coisa. Usa-se a mesma nomenclatura, mas para um fenômeno diferente, que é conhecido nos meios de estudo parapsicológicos como o aporte. Para a doutrina espírita, essa mediunidade é a capacidade de fazer com que um objeto material seja levado de um lugar para o outro. Por exemplo, se dentro de uma gaveta tem um anel, através da mediunidade de transporte, pode-se fazer com que esse anel suma de dentro da gaveta e vai parar em um outro local. Ou seja, acontece a desmaterialização do objeto em um lugar e ele se materializa em um outro local, com o auxílio de espíritos. Então, no espiritismo, essa mediunidade, ela é sim considerada um fenômeno mediúnico muito raro, onde espíritos podem mover objetos, ou até mesmo o próprio médium, de um lugar para o outro. Envolve a desmaterialização de um objeto ou de um corpo, o transporte através de energia espiritual e a rematerialização no destino. O propósito deve ser sempre nobre, como servir, esclarecer ou curar. Chico Xavier era um médium que ele possuía várias faculdades mediúnicas, vários tipos de mediunidade, incluindo psicografia, cura, desdobramentos, efeitos físicos, como a mediunidade de transporte. E embora não fosse essa a sua principal mediunidade, relatos e estudos sobre o seu trabalho mencionam casos de transporte de objetos e de pessoas, demonstrando a sua capacidade de interagir com o plano espiritual nesse aspecto. E existe um exemplo muito conhecido que aconteceu
durante uma reunião mediúnica, que foi um fenômeno de transporte de um caramujo que foi observado, sendo um dos exemplos de manifestações físicas relatadas por Chico Xavier, que diz o seguinte: na década de 1950, o médium Chico Xavier estava na reunião mediúnica no Centro Espírita André Luiz, em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. E ao seu lado se encontrava o médium Joaquim Alves. De repente, em volta deste surge um barulho, como se um pequeno objeto tivesse sido arremessado ao chão. Chico Xavier logo então deu a notícia. Sheila lhe deu um presente. Sheila é um espírito desencarnado, muito conhecido na doutrina espírita. Joaquim Alves olhou ao redor e viu que havia no chão um grande caramujo. Ele pegou-o, admirado por ver que ele ainda permanecia molhado com água salgada e gelada e impregnado com restos de areia fresca. O caramujo era estriado com delicadas cores. Emocionado, o médium disse: Sheila o transportou para nós. E acrescentou depois: estávamos a centenas de quilômetros de uma nesga de mar, em manhã de sol abrasador, que crestava a vegetação, e em nossas mãos o caramujo que o espírito Sheila nos ofertara, servindo-se da mediunidade de Chico Xavier. Então essa é uma história verdadeira de um relato de mediunidade de transporte que aconteceu com Chico Xavier. Esse tipo de mediunidade é um tema que gera diversas controvérsias, principalmente devido à dificuldade de comprovação científica e a possibilidade de fraudes ou manipulações. Alguns céticos questionam a existência desse fenômeno, enquanto outros o defendem como uma manifestação espírita legítima. E apesar disso tudo, ela continua sendo um tema de estudo e interesse no contexto espiritual. O estudo desse fenômeno pode auxiliar no entendimento da natureza da mediunidade e da interação entre o mundo físico e o espiritual, sempre com foco na ética e na busca por propósitos nobres. A mediunidade de transporte, assim como outros tipos de mediunidade, de manifestações físicas, ela pode sim ser alvo de fraudes e precisa ser analisada com discernimento. Apesar da falta de comprovação científica, o fenômeno é estudado e compreendido dentro da doutrina espírita, como uma possibilidade de interação entre os planos físico e espiritual. O objetivo de qualquer tipo de mediunidade é sempre o auxílio, a educação e o esclarecimento, segundo a visão espírita. Allan Kardec aborda a mediunidade de transporte na sua obra O Livro dos Médiuns, descrevendo-a como um tipo de mediunidade de efeito físico. Alguns centros espíritas e terreiros ainda praticam a mediunidade de transporte, embora seja uma prática menos comum hoje em dia, por ela ser extremamente rara e por ser necessário um médium ser dotado de faculdades mediúnicas muito elevadas. E existem sim relatos da mediunidade de transporte ser praticada no Brasil, embora seja um fenômeno menos comum e mais controverso dentro do espiritismo e outras religiões mediúnicas. E uma prova disso é que já aconteceu com Chico Xavier, dele ter esse tipo de mediunidade e de haver até relatos de situações que aconteceram envolvendo a mediunidade de transporte. Então esta é a mediunidade de transporte, mais um tipo de mediunidade que você conhece aqui no Diário da Vida e que te ajuda a aumentar o seu conhecimento sobre esses assuntos. E aí você já conhecia esse tipo de mediunidade? Já tinha ouvido falar? Já conhecia de perto? Já viu alguma experiência mediúnica acontecendo diante de você relacionado a esse tipo de mediunidade? Você conhece alguém que tem essa capacidade? Se quiser compartilhar a sua experiência com esse tema, deixa aqui nos comentários a sua experiência, o que você sabe sobre esse tipo de mediunidade, se você já conhecia
se você entendeu direito o assunto, entendeu direito a explicação de hoje, ou se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos comentários que veremos te responder. Ou então deixa a sua sugestão de conteúdo para o próximo vídeo sobre algum outro tipo de mediunidade que você gostaria de saber um pouco mais e que nós ainda não falamos por aqui. Seu comentário é sempre muito bem-vindo, pois nos ajuda na construção desse canal que é feito para você. Se você quer saber mais sobre outros tipos de mediunidade, você entra agora aqui na playlist sobre esse assunto, que já tem lá vários vídeos sobre vários outros tipos de mediunidade que existem, com muitas explicações, com as características, com as histórias, com relatos de experiência sobre cada um dos tipos de mediunidade que existem. Então fica aqui no Diário da Vida e confere tudo isso que nós já temos por aqui. Tem as outras playlists sobre outros assuntos também, tem muitos assuntos aqui sobre espiritismo, reencarnação, vidas passadas, sonhos, intuição, sensibilidade. Tem outros tipos de conteúdo com histórias sobre lugares, religiões, culturas, músicas que podem lhe interessar também, para você conhecer uma coisa nova, diferente. Então fique por aqui e confira tudo aquilo que nós temos disponível para você. Se inscreve no canal para não perder aquilo que ainda virá por aqui. Sempre estamos alimentando todas as playlists que temos aqui no canal. Compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos, sobre essas verdades da vida que falamos por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.